Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Rafael e eu estou me formando como técnico em mecatrônica na ETEC Martin Luther King para ser um futuro engenheiro em mecatrônica. E hoje convidamos você a embarcar em uma jornada para explorar o mundo das engrenagens para máquinas mecatrônicas. E você que também está interessado ou interessada em ser uma futura engenheira em mecatrônica ou um futuro técnico em mecatrônica, eu proponho um desafio para você já no início do vídeo. Vá pausando o vídeo e com calma tente responder as perguntas a seguir. Bons estudos! Pergunta 1. O que são engrenagens? Pergunta 2. Quais são os principais tipos de engrenagens e onde nós podemos encontrá-las? Pergunta 3. Quais são os principais materiais utilizados para a fabricação das engrenagens? Pergunta 4. A ABNT possui classificações específicas para materiais utilizados em engrenagens? Eu espero que você tenha ido bem, mas se por acaso você não conseguiu responder alguma ou não respondeu da maneira que você queria, você precisa aprender sobre. Mas fica tranquilo, que você vai aprender tudo isso nesse vídeo. Vem comigo! E antes de começarmos a falar sobre as engrenagens, nós vamos fazer uma pequena linha do tempo para termos uma noção sobre quando surgiu a primeira engrenagem, sobre o seu processo evolutivo, e vamos citar grandes nomes e destacar uma obra que revolucionou o desenvolvimento das engrenagens. A invenção da engrenagem é um marco histórico que remonta a civilizações antigas. E por remontar às civilizações antigas, a criação não é atribuída a uma pessoa ou a uma cultura específica, ou seja, a invenção da engrenagem é um processo evolutivo histórico que junta diversas culturas e diversos indivíduos, e ao longo do tempo a engrenagem vai sendo desenvolvida. E há relatos que as primeiras engrenagens foram utilizadas 1000 anos antes de Cristo e eram feitas com materiais mais frágeis, mais fracos, como madeira e pedaços de galhos de árvores. É importante destacar que grandes filósofos e engenheiros, como Arquimedes, Herón de Alexandria, Al-Jazari e Leonardo da Vinci fizeram grandes contribuições para o desenvolvimento e avanço das engrenagens. E já que estamos falando sobre obras que ajudaram a desenvolver as engrenagens, gostaria de destacar uma obra do polímata Leonardo da Vinci que se chama Codex Atlanticus. E o Codex Atlanticus também é conhecido como Caderno B, e é um caderno que contém desenhos e anotações sobre uma ampla variedade de tópicos, e um desses tópicos é sobre engrenagens. O caderno B contém desenhos detalhados de diferentes tipos de engrenagens, incluindo engrenagens retas, cônicas e helicoidais. Além disso, Leonardo explorou conceitos como o ângulo de inclinação das engrenagens, a relação entre o número de dentes e o diâmetro das engrenagens e a importância da lubrificação adequada para o desempenho das engrenagens. As engrenagens são peças mecânicas com forma de rodas dentadas e elas vão trabalhar juntas para transmitir movimento e potência entre as máquinas e equipamentos. E elas são projetadas de forma estratégica, onde elas têm os dentes precisos e bem posicionados para quando elas trabalharem juntas, elas transmitirem de maneira eficiente torque e rotação. E as engrenagens podem ter diversos tipos. Elas podem ter mudança no seu formato, no seu tamanho, na configuração dos dentes e, obviamente, que isso vai mudar a velocidade, a força e a direção de movimento transmitido. Então é algo bem simples mesmo. As engrenagens são rodas dentadas e a engrenagem revolucionou a maneira de como as máquinas funcionam, permitindo a transmissão de força e movimento de maneira precisa e eficiente. E agora, para entendermos sobre os principais tipos de engrenagem e onde nós podemos encontrá-las, nós trouxemos dois tipos de engrenagens que são mais utilizadas no mundo todo. E a primeira engrenagem que gostaria de apresentar é a engrenagem cilíndrica dos dentes retos. Como o nome já diz, a engrenagem possui os dentes retos paralelos ao eixo da engrenagem, e suas vantagens são facilidade no processo de fabricação e custo relativamente baixo. Já suas desvantagens é que se ela estiver operando em altas velocidades, coisa que não é recomendada, ela pode gerar ruídos e vibrações, e isso pode desgastar a engrenagem mais rápido do que o normal.
Na prática, nós podemos encontrar as engrenagens retas em transmissões de veículos, motores elétricos, máquinas ferramentas, máquinas de impressão, máquinas de embalagem, robôs industriais e também em eletrodomésticos, como liquidificador e furadeira. E a próxima engrenagem que será apresentada e também é muito utilizada são as engrenagens helicoidais. As engrenagens helicoidais possuem os dentes inclinados em relação ao eixo da engrenagem, formando uma hélice. Podem ver assim, ó, de lado, que realmente lembra uma hélice, pelos dentes serem inclinados. E as suas vantagens é que ela tem uma transmissão suave e silenciosa, tem a menor vibração e desgaste e tem a maior capacidade de carga em comparação com a engrenagem dos dentes retos. Já a sua desvantagem, que você já deve ter imaginado, é a sua produção, que se torna mais difícil e relativamente ela vai ser mais cara de forma automática. As engrenagens helicoidais podem ser encontradas em transmissões de veículos, caixas de engrenagens industriais, máquinas de impressão, compressores de ar, máquinas ferramentas, sistemas de transmissão de energia em bombas de alta pressão e em vários outros equipamentos também. Falando sobre uma engrenagem que é muito utilizada em veículos, são as engrenagens cônicas. Elas têm os dentes em forma de cone, com eixos que se cruzam em um ângulo. Ela tem a transmissão de alta capacidade de torque, operação suave, silenciosa e precisa. Por outro lado, ela é mais difícil na sua produção e seu custo vai se elevar. Também vai se exigir um cuidado maior para evitar vibração e desgaste, por isso o alinhamento vai ter que ser muito preciso. E falando sobre os principais materiais utilizados para a fabricação das engrenagens, a escolha do material certo para a engrenagem é algo fundamental para que ela possa funcionar de maneira adequada e que nós possamos prevenir falhas prematuras. E se no caso nós selecionarmos o material errado, pode causar um desgaste excessivo e comprometer todo o sistema. Portanto, dobre sua atenção nesse momento, porque mais na frente nós vamos fazer um exercício e vai falar sobre essa parte. O aço carbono é um tipo de aço onde suas matérias-primas para fazer esse material geralmente são minério de ferro, carvão e calcário, e depois se adiciona o carbono, sendo que o teor de carbono geralmente é abaixo de 2%. É um material de custo relativamente baixo e amplamente utilizado em engrenagens devido à sua alta resistência a esforços e boa dureza. É adequado para aplicações em máquinas que não estão expostas a ambientes corrosivos ou que não exijam altíssima resistência à temperatura, sendo que geralmente podem suportar até 400 graus Celsius. O aço inoxidável é uma liga de ferro, carbono e cromo, com teor de cromo geralmente acima de 10,5%. Possui excelente resistência à corrosão e é adequado para aplicações em ambientes corrosivos, como indústrias químicas e petroquímicas. Além disso, o aço inoxidável é conhecido pela sua boa resistência à temperatura e durabilidade. No entanto, devido à sua composição química mais complexa, o aço inoxidável pode ser mais caro e mais difícil de ser usinado em comparação com o aço ao carbono. É comumente utilizado em engrenagens para máquinas de processamento químico, indústria alimentícia, indústria farmacêutica, entre outros. O aço liga para beneficiamento é uma liga de ferro com os elementos de liga cromo, níquel e molibdênio. Também encontramos o carbono. Esses elementos de liga conferem ao aço propriedades mecânicas superiores, como capacidade de resistir a esforços muito elevados, alta resistência ao desgaste e elevada dureza. E eu quase esqueci! O aço liga é adequado para aplicações que requerem altas cargas e altas velocidades. O ferro fundido é uma liga de ferro, carbono e silício, com um teor de carbono geralmente acima de 2%. É conhecido pela sua boa usinabilidade e excelente resistência ao desgaste. Existem vários tipos de ferros fundidos, como o ferro fundido cinzento, o ferro fundido nodular, entre outros, cada um com suas próprias características e aplicações. O ferro fundido é comumente utilizado em engrenagens de máquinas pesadas, pois o material tem alta resistência e capacidade de absorção de choque. Agora que já entendemos as principais características dos materiais para engrenagens, para que possamos fazer as escolhas corretas, necessitamos também classificar esses materiais. E nós podemos classificar esses materiais encontrados em engrenagens
por meio das normas técnicas estabelecidas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é uma organização responsável por estabelecer padrões e normas técnicas de diversos setores, incluindo o setor da engenharia. Por meio das normas ABNT, nós vamos conseguir identificar os materiais utilizados em engrenagens e compreender suas características. Então isso vai nos auxiliar a fazer a escolha correta dependendo da aplicação. Vamos ver os exemplos de algumas normas usadas para classificar os materiais que podem ser encontrados nas engrenagens. E agora é muito importante prestar atenção, porque esse assunto também pode cair nos exercícios. Vamos começar com a classificação ABNT dos aços carbono para engrenagens. Os principais códigos são a ABNT 1040, 1045 e 1050. Vamos escolher a ABNT 1040 como exemplo. Nós podemos separar essa ABNT em 3 partes. O número 1 indica que é um aço carbono. O número 0 significa que é um aço sem requisitos especiais. Dessa forma, ele vai ser mais econômico. E o 40 representa o teor de carbono, que seria, no caso, 0,40%. Vamos prosseguir para a parte da classificação ABNT dos aços inoxidáveis para engrenagens. Sobre a classificação ABNT dos aços inoxidáveis para engrenagens, os principais códigos são a ABNT NBR 5601, tipo 303, 304 e 316. A ABNT NBR 5601 indica que a norma ABNT é para aços inoxidáveis. O tipo 304 é um dos vários tipos de aços inoxidáveis austeníticos que são os mais utilizados em engrenagens. Vamos dar seguimento e falar da classificação ABNT dos aços liga para beneficiamento em engrenagens. Sobre a classificação ABNT dos aços liga para beneficiamento, os principais códigos são a ABNT 4140, 4340 e 4350. De exemplo, usaremos a ABNT 4340. Também podemos separar essa ABNT em 3 partes. O número 4 indica que não é um aço carbono, mas sim um aço liga. O número 3 indica os principais elementos de liga presentes, no caso, cromo, níquel e molibdênio. E o 40 representa o teor de carbono também, que no caso seria 0,40%. Vamos avançar para a ABNT dos ferros fundidos para engrenagens. Sobre a classificação ABNT dos ferros fundidos para engrenagens, os principais códigos são a ABNT FC 400 e a ABNT FE 507. As duas serão usadas de exemplo. Vamos começar com a ABNT FC 400. A letra F indica que é ferro fundido. O C representa o tipo cinzento, que é o teor cinza mais escuro na fratura. E o 400 indica uma resistência de 400 newtons por milímetros quadrados, ou 40 kg força por milímetros quadrados. Falando agora da ABNT FE 507, o F também indica ferro fundido. O E representa o arranjo atômico estrutural esferoidal. O 500 indica a resistência de 500 newtons por milímetros quadrados, ou 50 kg força por milímetros quadrados. E o 07 indica o alongamento de material de 7%. E agora é hora de você testar o seu conhecimento, futuro engenheiro e futura engenheira. O exercício que vamos fazer agora é sobre seleção de materiais para engrenagens em máquinas específicas. Então vamos nessa! Bom, primeiro o enunciado. Imagine que você é um engenheiro responsável por projetar engrenagens para máquinas específicas em diferentes locais ao redor do mundo. Considere os seguintes cenários e escolha o material de engrenagem mais apropriado para cada máquina, justificando sua escolha com base nas propriedades dos materiais mencionados: aço carbono, aço inoxidável, aço liga e ferro fundido. Então aqui está falando para você avaliar os seguintes cenários e escolher o material de engrenagem mais adequado para cada máquina, e você vai explicar o porquê da sua escolha. Lembrando que não pode repetir o material, pessoal. Por exemplo, você escolhe um material para engrenagem em um local
No outro exercício, você não vai poder escolher o mesmo material. Então, bora para os exercícios. Questão 1. Um moinho de martelo em uma fábrica de processamento de grãos, onde as engrenagens estão sujeitas a cargas de impacto e choque. Do nosso lado direito, nós temos as alternativas: A. Aço carbono, B. Aço inoxidável, C. Aço liga e D. Ferro fundido. Tempo na tela. A resposta certa é ferro fundido. O ferro fundido é conhecido por sua alta resistência e capacidade de absorção de choque, o que o torna adequado para aplicações que envolvem cargas de impacto e choque, como em um moinho de martelo em uma fábrica de processamento de grãos. Vamos para o próximo exercício. Questão 2. Uma máquina de embalagem de alimentos em uma fábrica de frutas em uma região costeira, com alta umidade e risco de corrosão. Temos as alternativas: A. Aço carbono, B. Aço inoxidável e C. Aço liga. Tempo na tela. Se você respondeu aço inoxidável, você está de parabéns, porque anteriormente nós falamos isso e você conseguiu prestar atenção. O aço inoxidável é resistente à corrosão, o que torna adequado para ambientes úmidos e corrosivos, como uma máquina de embalagem de alimentos em uma região costeira. Vamos para o exercício 3. Uma máquina de corte a laser de alta precisão em uma fábrica de manufatura de produtos eletrônicos, onde as engrenagens estão sujeitas a cargas pesadas e altas velocidades. Nós temos as alternativas A. Aço carbono e C. Aço liga. Tempo na tela. A resposta correta é aço liga. O aço liga tem alta resistência mecânica, resistência ao desgaste e fadiga, o que as torna adequadas para aplicações de alta carga e alta velocidade, como também foi comentado anteriormente, como em uma máquina de corte a laser de alta precisão. É o nosso caso. E vamos para o último exercício. Questão 4. Uma impressora 3D industrial que produz peças metálicas com alta precisão e requer engrenagens capazes de suportar altas cargas de torque. Sobrou a alternativa A, aço ao carbono. E seria uma opção realmente adequada, porque o aço ao carbono é capaz de suportar altas cargas de torque e é amplamente utilizado em aplicações industriais devido à sua alta resistência mecânica e disponibilidade econômica. Vamos prosseguir então com os exercícios sobre ABNT. Já estamos no 5º exercício. Vamos ao enunciado. Você decidiu que a engrenagem para uma máquina que trabalha em uma fábrica de chocolates será feita com aço inoxidável. Assim, você evitará corrosão e manterá a higiene do local. Cite uma norma ABNT de aço inoxidável para a engrenagem. Tempo na tela. Se você respondeu ABNT NBR 5601 tipo 303 ou 304 ou então 316, você está extremamente focado na aula. Coloca mais um acerto aí na sua conta. O 6º exercício é assim. Descreva de forma completa o que é essa ABNT. Tempo na tela. Muito bem, vamos conferir se você acertou. O número 1 indica que é um aço carbono. O 0 indica que esse aço carbono não possui requisitos especiais. E esse aço tem o teor de carbono de 0,80%. Meus parabéns se você respondeu dessa forma, porque você acertou. A última questão será um desafio. Você responderá essa questão aqui nos comentários e se você acertar, eu deixo um coração.
Nós sabemos que na ABNT do aço carbono, o 1 indica que é um aço carbono, o 0 indica que não possui requisitos especiais. E se a ABNT do aço carbono fosse 1140, qual a diferença dessa ABNT para uma ABNT 1040? Desafio lançado, hein? E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E para finalizar, eu gostaria de agradecer a equipe de direção da ETEC Martin Luther King por apoiarem os alunos com projetos inovadores. Gostaria de agradecer também ao engenheiro e professor Marcos Vasquevicius. Se você gostou do vídeo, já deixe seu gostei. Até a próxima!